O silêncio do pequeno apartamento em Alfama foi rasgado pelo som estridente do despertador às 4:30 da manhã. Mas João nem precisava dele, pois já estava acordado há horas, com os olhos fixos no teto descascado, onde uma mancha de umidade, tal como as suas dívidas, parecia crescer a cada dia de chuva que abençoava Lisboa. Sentou-se na beira da cama, os músculos a reclamarem após mais uma noite mal dormida, e o espelho da casa de banho devolveu-lhe o reflexo de um homem de 45 anos que parecia ter 60, com cabelos grisalhos prematuros, olheiras profundas e rugas que não existiam há 2 anos, quando Sofia ainda era viva. Hoje vai ser diferente, murmurou para si mesmo, repetindo o mantra diário que se tornara apenas mais uma mentira que contava a si próprio. Os seus dedos roçaram a aliança de casamento que ainda usava, uma lembrança constante do que tinha perdido e do que ainda tinha para pagar. O pequeno almoço era invariavelmente o mesmo: pão amanhecido e café solúvel, e enquanto mastigava de forma mecânica, os seus olhos percorreram a pilha de contas na mesa da cozinha, onde, no topo, em letras vermelhas que pareciam gritar, estava o aviso de despejo. Último aviso. Prazo: 72 horas. João fechou os olhos, mas as palavras permaneceram gravadas na sua retina, como o letreiro de neon que dizia Taxi 24H, à sua espera lá fora. 3 dias, 72 horas para arranjar 5.000 euros de renda em atraso, ou ficaria na rua. Devias ter vendido o táxi quando sugeri. João, a voz de Sofia, ecoou na sua memória de uma conversa tida há 3 anos. Podíamos ter usado o dinheiro para o tratamento. E eu ia viver de quê depois? Tinha ele respondido, segurando a mão dela na cama do hospital. Não, meu amor. Eu peço um empréstimo. Vais ver que tudo se resolve. Mas não se resolveu. O empréstimo veio com juros astronômicos, o tratamento experimental falhou e agora ele estava enterrado em dívidas que cresciam como a mancha no teto. Agarrou nas chaves do seu táxi, um velho Mercedes-Benz de 2010 que já vira melhores dias, e desceu as escadas do prédio, evitando o elevador avariado há meses. No rés do chão, a senhora Antunes, a porteira, esperava por ele como um abutre. Senhor João, começou ela com um tom falsamente doce. Sobre a renda. 3 dias, senhora Antunes. Eu sei, cortou a ele, continuando o seu caminho sem parar. A garagem do prédio cheirava a mofo e a desespero. O seu táxi, outrora de um branco imaculado, tinha agora um tom amarelado que nenhuma lavagem conseguia remover. Quando rodou a chave, o motor tossiu 3 vezes antes de arrancar, mais uma coisa a precisar de reparação que ele não podia pagar. A cidade acordava sob um céu carregado de nuvens escuras. Na rádio, o meteorologista anunciava a aproximação de uma frente fria, com previsão de chuva intensa e nevoeiro cerrado para a noite na Serra de Sintra. João praguejou em voz baixa. Noites assim significavam menos clientes, condutores mais cautelosos e ruas vazias. Na bomba de gasolina, o seu cartão de crédito foi recusado 2 vezes antes de finalmente passar a 3ª. Limites quase no máximo. João avisou o Zé, o funcionário que o conhecia há anos. Cuidado para não ficares apeado por aí. As primeiras gotas de chuva começaram a cair quando ele estacionou na praça de táxis. Era um dos poucos que ainda resistiam ali. A maioria tinha mudado para as aplicações de transporte, mas João recusava-se. Essas apps são a morte do taxista tradicional, dizia ele frequentemente, embora soubesse que a sua teimosia lhe estava a custar caro. Enquanto esperava pelos primeiros clientes do dia, a sua mente divagou para a gaveta da cômoda em casa, onde guardava o álbum de casamento. Em cada foto, Sofia sorria, os seus olhos verdes a brilhar com a promessa de um futuro que se perdera para sempre. O rádio do táxi crepitou. Atenção a todas as unidades. Previsão de nevoeiro cerrado para esta noite. O trânsito será restringido na zona da Serra de Sintra. Repetindo. João olhou para o céu através do para-brisas manchado.
As nuvens estavam cada vez mais escuras, tal como as suas perspectivas para o futuro. Os seus dedos tamborilavam no volante gasto, calculando mentalmente. Precisava de pelo menos 15 boas corridas para cobrir parte da renda. Com um tempo assim, seria um milagre conseguir 5. O seu telemóvel vibrou, mais uma conta em atraso no ecrã rachado. A aplicação do banco mostrava o seu saldo, 47,23 horas. Nem sequer chegava para um depósito cheio. Uma rajada de vento mais forte abanou o carro, trazendo mais chuva e a memória da sua última conversa com Sofia. Promete que vai seguir em frente, tinha ela suplicado, com a voz já fraca. Promete que te vais cuidar. Prometo, tinha ele mentido, segurando a mão dela até ao seu último suspiro. Agora, 2 anos depois, o único caminho que ele parecia seguir era o da ruína completa. O táxi, que fora o seu sustento, transformara-se numa âncora que o arrastava para o fundo, mas era também a sua última ligação à sua vida anterior. Há anos de trabalho honesto ao lado de Sofia. A chuva intensificou-se, transformando a cidade num borrão cinzento através do para-brisas. João ligou os limpa-vidros na velocidade máxima, observando as gotas serem varridas de um lado para o outro, como os seus últimos vislumbres de esperança. Só preciso de uma oportunidade, murmurou para si mesmo, com os olhos fixos na rua cada vez mais vazia. Só uma oportunidade para dar a volta a isto. O que ele não sabia era que essa oportunidade estava prestes a aparecer, envolta em nevoeiro e chamas, trazendo muito mais do que ele poderia imaginar. Mas, por agora, tudo o que João podia fazer era esperar, preso entre as perdas do seu passado e um futuro incerto. Enquanto a tempestade se aproximava, o rádio crepitou novamente, desta vez com mais urgência. Atenção a todas as unidades, a visibilidade está a piorar na zona da Serra de Sintra. Condutores, procedam com precaução extra. João ajustou o retrovisor, encarando os seus próprios olhos cansados. Nalgum ponto da cidade, no meio da chuva que caía, o seu destino estava prestes a mudar drasticamente. Mas naquele momento, ele era apenas mais um taxista à beira do abismo, a contar os minutos e as gotas de chuva, esperando por uma corrida que pudesse salvar o seu dia, ou a sua vida. A noite já tinha engolido a cidade quando o rádio da central finalmente crepitou com algo que não fossem avisos de nevoeiro. João estava quase a adormecer, embalado pelo som monótono da chuva no tejadilho do táxi. Unidade 247. João, temos uma chamada para si. Endireitou-se no banco, subitamente alerta. Era a voz da Vera, a operadora do turno da noite. Diga, Vera, estou a ouvir. Serviço para a zona da Serra de Sintra. O cliente quer ir para a Quinta da Beloura. João franziu o sobrolho. A Quinta da Beloura era um condomínio de luxo a quase 40 quilômetros da cidade, atravessando as estradas da serra cobertas de nevoeiro. Numa noite normal, teria recusado de imediato, mas esta não era uma noite normal. Vera, a visibilidade está péssima nessas estradas. Tem a certeza de que não há ninguém mais perto? Negativo. Já tentei todas as unidades na área. O cliente está disposto a pagar um extra por causa do tempo. João olhou para o aviso de despejo amarrotado no banco do passageiro. 3 dias. O relógio do painel marcava 23h47. Dê-me a morada. 10 minutos depois, parou em frente a um bar no centro da cidade. Um homem de fato encharcado entrou rapidamente, trazendo consigo uma pasta. Quinta da Beloura, disse o homem, ríspido, já ao telemóvel. E por favor, seja rápido. Tenho uma reunião importante amanhã de manhã. João acenou com a cabeça, engrenando a marcha. As ruas molhadas refletiam as luzes da cidade como um espelho partido. À medida que se dirigiam para a serra, os edifícios deram lugar a árvores que se debatiam violentamente com o vento. O passageiro continuava a falar ao telemóvel, a sua voz um murmúrio tenso no banco de trás. Os olhos de João permaneciam na estrada, que se tornava mais traiçoeira a cada minuto.
O nevoeiro desceu como um sudário branco, engolindo os faróis do táxi. Então, as luzes apareceram no seu retrovisor. No início, eram apenas 2 pontos brilhantes a cortar o nevoeiro, mas aproximavam-se depressa demais para aquelas condições. João ajustou o espelho, observando um elegante carro desportivo preto a zigue-zaguear pela estrada sinuosa. Louco varrido, murmurou, mantendo o seu ritmo cauteloso. O carro desportivo passou por eles como um fantasma negro, o seu motor a rugir na noite. Por um instante, João vislumbrou o interior iluminado, um condutor e o que pareciam ser 2 pequenas silhuetas no banco de trás. Aquele vai se matar a essa velocidade, pensou, e mal tinha acabado o pensamento quando viu as luzes de travão do carro acenderem-se violentamente à distância. O que aconteceu a seguir pareceu desenrolar-se em câmara lenta. O carro desportivo derrapou numa curva, os pneus a perderem a aderência no asfalto molhado. Numa dança macabra, o veículo rodopiou, embateu no rail de proteção e, num momento de suspensão terrível, começou a capotar. Meu Deus! João travou a fundo, o táxi a derrapar até parar. O que aconteceu? O seu passageiro finalmente desligou o telemóvel, alarmado. Um acidente feio. João já estava a abrir a porta. Fique aqui e chame os socorros. A chuva atingiu-o como agulhas geladas quando saltou do táxi. O carro desportivo tinha parado de rolar e estava agora de lado, a uns 50 metros à frente. Então, João viu algo que lhe gelou o sangue, faíscas a saírem do motor machucado. Não. Correu pela estrada escorregadia, quase caindo 2 vezes. O cheiro a gasolina e a borracha queimada cortava o ar úmido. As faíscas estavam a transformar-se em pequenas chamas que lambiam a frente do veículo. Ao aproximar-se, João ouviu algo que lhe parou o coração. O choro de uma criança. "Aguentem!" gritou, chegando à janela do condutor. O vidro estava estilhaçado, revelando o interior luxuoso do carro. O condutor estava imóvel, preso pelo cinto de segurança, o sangue a escorrer de um corte profundo na testa. João verificou-lhe o pulso. Nada. O choro veio de novo, mais fraco desta vez, do banco de trás. Torcendo-se para espreitar através do vidro partido, João viu algo que o deixou petrificado. 2 cadeirinhas de criança e nelas 2 meninas idênticas, com não mais de 4 anos. Uma delas movia-se debilmente, as lágrimas a criarem rastos no seu rosto sujo. A outra estava assustadoramente imóvel. O fogo estava a espalhar-se mais depressa, alimentado pela gasolina que vazava. João tentou o puxador da porta. Trancada. Tentou partir o vidro traseiro com o cotovelo, mas era vidro à prova de bala. Socorro! A voz da criança era quase um sussurro. "Aguenta, querida, vou tirar-vos daí." O calor estava a intensificar-se. O fumo começava a infiltrar-se no carro através do capô amolgado. João correu de volta para o táxi, tropeçando na escuridão. "Há crianças naquele carro!" gritou para o seu passageiro, que ainda estava ao telemóvel com o 112. "Preciso de algo para partir o vidro." O homem abriu a sua pasta freneticamente, a remexer. "Aqui!" Tirou um pisa-papéis de metal maciço. "Isto serve?" João agarrou nele e correu de volta para o carro em chamas. As labaredas cobriam agora todo o capô, dançando perigosamente perto do para-brisas. Com toda a sua força, martelou o vidro traseiro. 1, 2, 3 vezes. Na 4ª tentativa, finalmente conseguiu abrir um buraco suficientemente grande. O fumo era denso dentro do carro. As 2 meninas tossiam fracamente, as suas mãozinhas a agarrarem os cintos de segurança. João espremeu-se pelo buraco, ignorando os cacos de vidro que lhe cortavam os braços. "Vou tirar-vos daqui", disse, desajeitadamente com o primeiro cinto de segurança. A menina consciente olhava para ele com olhos grandes e assustados. "Como te chamas, querida?" Maria", sussurrou ela entre tosses. "Ok, Maria. Agarra-te bem ao meu pescoço."
Com um clique, o cinto soltou-se. João pegou em Maria ao colo e passou-a cuidadosamente através do vidro estilhaçado para o seu passageiro, que estava pronto para a receber. A minha irmã, chorou Maria assim que ficou em segurança. A Carolina. João já estava de volta ao interior do carro, a lutar com o segundo cinto. Carolina começava a mexer-se, a tossir no fumo cada vez mais espesso. Um estalo forte veio do motor. João sabia o que aquilo significava. Tinha apenas segundos antes da explosão. "Não te vou deixar aqui", murmurou, finalmente conseguindo soltar o segundo cinto. Pegou em Carolina ao colo e contorceu-se de volta em direção à abertura. Foi então que sentiu o calor nas suas costas. Com um rugido ensurdecedor, o depósito de combustível explodiu. João atirou-se para fora do carro, protegendo Carolina com o seu corpo, rolando pelo asfalto molhado, enquanto uma bola de fogo consumia o que restava do veículo. Por um momento, tudo o que ouvia era o crepitar das chamas e o som ofegante da sua própria respiração. Depois, outros sons regressaram. Os gritos de Maria, sirenes distantes, a chuva ainda a cair. "Carolina", perguntou suavemente, olhando para a menina nos seus braços. Ela tossiu e abriu os mesmos olhos verdes da irmã. "Dói", murmurou. "Eu sei, querida, mas vais ficar bem. Vocês as duas vão ficar bem." João sentou-se no asfalto molhado, segurando uma gêmea em cada braço, observando as chamas devorarem os restos do carro de luxo. Só então reparou nos cortes nos seus braços, o sangue a misturar-se com a chuva. As sirenes estavam muito mais perto agora. Maria tinha parado de chorar e segurava a mão da irmã, ambas a tremerem contra o peito de João. Ele tirou o seu casaco encharcado e cobriu as meninas o melhor que pôde. "João?" O seu passageiro correu na sua direção. "A ambulância está a caminho. Estás bem?" Ele acenou mecanicamente, os olhos fixos nas duas pequenas vidas nos seus braços. Algo dentro dele, algo que morrera com Sofia, parecia ter despertado. "Não nos deixes", sussurrou Maria, os seus pequenos dedos a agarrarem a camisa de João. "Não vou", prometeu ele, e desta vez não era uma mentira. As luzes vermelhas e azuis dos veículos de emergência começaram a cortar o nevoeiro. João sabia que a sua noite estava longe de terminar, que haveria perguntas, relatórios para preencher. Sabia também que se tinha metido em algo muito maior do que uma corrida de rotina. Mas, naquele momento, sentado no asfalto molhado com duas crianças assustadas nos braços, tudo o que importava era que ele tinha feito a escolha certa. Pela primeira vez em 2 anos, desde que perdera Sofia, João sentiu que estava exatamente onde precisava de estar. O nevoeiro começava a levantar, revelando as primeiras luzes da ambulância que se aproximava. Uma nova história estava prestes a começar, nascida das chamas de um acidente, numa noite que deveria ter sido apenas mais uma na sua vida falhada de taxista falido. E enquanto as sirenes se aproximavam, João abraçou as duas meninas com força, sabendo que, de alguma forma, aquele não era o fim de uma noite terrível, mas o início de algo novo, algo que mudaria a sua vida para sempre. O Hospital de Santa Maria era uma estrutura imponente de vidro e aço contra o céu ainda escuro da madrugada. A chuva tinha abrandado para um chuvisco leve, mas o ar permanecia pesado e úmido. Na entrada das urgências, as luzes fluorescentes criavam um brilho surreal que fazia as gotas de chuva parecerem diamantes flutuantes. João estava sentado numa cadeira desconfortável na sala de espera, a sua roupa ainda úmida da chuva, manchada de fuligem e sangue. O cheiro a queimado parecia agarrado à sua pele, misturando-se com o odor antisséptico tão típico dos hospitais. Os seus braços ardiam sob as ligaduras improvisadas que uma enfermeira lhe aplicara assim que chegaram, mas ele mal sentia a dor física. Os seus pensamentos estavam nas portas duplas através das quais as gêmeas tinham desaparecido,
rodeadas por uma equipa médica que falava em termos técnicos que ele não compreendia. Maria não quisera largar-lhe a mão. Foram precisos 5 minutos de promessas gentis de uma enfermeira de cabelos grisalhos, assegurando-lhe que poderia vê-las em breve, para que as meninas finalmente se deixassem levar para serem examinadas. O passageiro do táxi, cujo nome João nem sequer perguntara, tinha saído depois de prestar uma primeira declaração à polícia, não sem antes enfiar o seu cartão de visita na mão de João e agradecer-lhe repetidamente pelo que fizera. O cartão estava agora amarrotado no seu bolso, ao lado do aviso de despejo que parecia pertencer a outra vida. Uma jovem enfermeira aproximou-se, estendendo um copo de café a João. Parece que precisa disto, disse ela, com um sorriso gentil. Sou a Clara. Estou a ajudar com as gêmeas. João pegou no café com um aceno de gratidão. Como é que elas estão? Estáveis. Alguns cortes e contusões, inalação de fumo, mas considerando o acidente, é um milagre. Clara hesitou por um momento. Elas não param de perguntar por si. João sentiu algo apertar-se no seu peito. Era estranho como, em poucas horas, aquelas 2 meninas se tinham tornado tão importantes para ele. Talvez fosse a forma como Maria o olhara quando a tirou do carro, ou como Carolina se agarrara a ele durante a explosão. Algo nelas despertara um instinto protetor que ele pensava ter morrido com Sofia. Senhor João? João levantou o olhar. 2 polícias estavam diante dele. Um homem mais velho, de cabelo grisalho e postura imponente, e uma jovem de olhar perspicaz e expressão séria. Sou o inspetor Almeida, e esta é a agente Costa, apresentou-se o homem, mostrando um distintivo. Precisamos de lhe fazer algumas perguntas sobre o acidente. João acenou mecanicamente. Esperava por isto desde que os primeiros carros patrulha chegaram. Clara, a enfermeira, lançou-lhe um olhar preocupado antes de se afastar. Podia acompanhar-nos até aquela sala, por favor? A agente Costa indicou uma pequena sala de reuniões no final do corredor. A sala era ainda mais estéril do que o resto do hospital, se é que isso era possível. Uma mesa retangular ocupava o centro, rodeada por cadeiras de plástico que pareciam desconfortáveis à primeira vista. João sentou-se, sentindo cada músculo do seu corpo protestar. Os detetives sentaram-se do outro lado da mesa e Almeida tirou um pequeno gravador do bolso. Para o registro, explicou, ligando-o. Senhor João, pode dizer-nos exatamente o que aconteceu esta noite? João respirou fundo, o gosto a fumo ainda a persistir na sua garganta. Eu estava na praça de táxis do centro, perto da Praça do Comércio. Eram cerca das 23h45 quando recebi uma chamada da central. Ele recontou os acontecimentos da noite, a aceitação relutante do serviço, o passageiro apressado, o carro em alta velocidade a cortar o nevoeiro. A sua voz falhou ligeiramente ao descrever o momento em que encontrou as meninas no banco de trás, o fogo a aproximar-se, o desespero de não conseguir abrir as portas. E o condutor? Perguntou Almeida, a tomar notas num bloco de apontamentos gasto. Tentou ajudá-lo também? Ele já estava morto quando cheguei ao carro. João fechou os olhos por um momento a reviver a cena. Verifiquei-lhe o pulso, mas não havia nada que pudesse fazer. Interessante. A agente Costa inclinou-se para a frente, os seus olhos a estudarem cada reação de João. Portanto, o senhor é um taxista que, por acaso, estava a passar naquele exato momento, naquela estrada remota, numa noite de nevoeiro? O tom fez João endireitar-se na cadeira, uma onda familiar de irritação a subir-lhe pelo peito. Sim, como eu disse, estava a levar um passageiro para a Quinta da Beloura. Esse passageiro Almeida verificou as suas notas, já prestou declarações, mas ainda temos algumas inconsistências para esclarecer. Que inconsistências? O carro acidentado, continuou Costa, a sua voz profissional, mas com um toque de suspeita, pertencia a Eduardo Moreira. Esse nome diz-lhe alguma coisa?
João abanou a cabeça, embora algo na maneira da detetive sugerisse que deveria. Eduardo Moreira é um dos homens mais ricos do país, explicou ela, a observar a sua reação cuidadosamente. Aquelas meninas que salvou são as filhas dele. E o condutor falecido era Antônio Ferreira, o seu chefe de segurança pessoal há mais de 10 anos. E? Perguntou João, a começar a ver onde aquilo ia dar. Achamos muito conveniente que um táxi estivesse exatamente ali, naquele momento, naquela estrada específica, acrescentou Almeida, o seu tom mais suave do que o da sua parceira, mas não menos inquisitivo. Especialmente considerando que essa rota não é comum para táxis, particularmente numa noite como esta. João sentiu uma onda de raiva crescer dentro de si. Está a sugerir que eu tive alguma coisa a ver com o acidente? Estamos apenas a fazer o nosso trabalho, senhor João, respondeu Costa, friamente, tirando uma pasta da sua mala. O seu historial financeiro mostra que está numa situação bastante desesperada. Dívidas acumuladas, empréstimos não pagos, um aviso de despejo. Como é que vocês... É o nosso trabalho, senhor João, interrompeu Almeida gentilmente. Temos de explorar todos os ângulos, e tem de admitir as suas dificuldades financeiras combinadas com as circunstâncias deste acidente. Então, acham que eu... O quê? Provoquei o acidente de alguma forma e depois arrisquei a minha própria vida para salvar as meninas? João levantou os braços feridos, as ligaduras ainda manchadas de sangue. Que raio de plano brilhante seria esse? Já vimos esquemas mais elaborados, comentou Costa. Talvez tenha planeado fazer-se de herói, esperando uma recompensa generosa de um pai agradecido. João levantou-se tão abruptamente que a sua cadeira tombou. Está-me a dizer que eu orquestrei um acidente que matou um homem e quase matou 2 crianças por dinheiro. Que eu... A porta da sala abriu-se de rompante, cortando a sua explosão furiosa. Um homem alto, na casa dos 40 anos, vestindo um fato que, apesar de amarrotado, exalava riqueza e poder, entrou de rompante. Os seus olhos azuis penetrantes varreram a sala, uma mistura de medo e fúria gravada no seu rosto aristocrático. Onde estão as minhas filhas? A sua voz era profunda e autoritária, do tipo que está habituado a dar ordens e a ser obedecido. Senhor Moreira. Almeida levantou-se rapidamente, o seu tom a mudar para algo mais respeitoso. As suas filhas estão a ser tratadas, os médicos. E quem é você? Moreira virou-se para João, os seus olhos a arderem com uma intensidade que intimidaria homens mais fracos. Este é o João, começou Costa. Ele... Eu salvei as suas filhas, interrompeu João, a encarar o olhar do bilionário. Algo na arrogância do homem, combinado com as acusações dos detetives, tinha acendido a sua teimosia natural. E se me dão licença, eu prometi-lhes que estaria por perto quando elas acordassem. Ele moveu-se em direção à porta, ignorando os protestos dos detetives. Moreira bloqueou-lhe o caminho, a sua presença física tão imponente como a sua aura de autoridade. O meu motorista, um homem que trabalhou para mim durante 10 anos, está morto, disse ele em voz baixa, cada palavra carregada de uma ameaça velada. As minhas filhas quase morreram. Se eu descobrir que teve alguma coisa a ver com isto... João! O grito infantil cortou a tensão na sala como um raio de sol a atravessar nuvens de tempestade. Maria estava na porta, ainda com uma bata de hospital verde pálida, o seu cabelo loiro desgrenhado, uma ligadura na testa. Clara, a enfermeira, estava logo atrás dela, claramente chateada por não ter conseguido impedir a menina de fugir. Maria! Moreira virou-se, os seus braços a estenderem-se automaticamente na direção da filha. Mas a criança correu diretamente para João, abraçando-lhe as pernas com força. Prometeste que não ias embora, disse ela, a sua voz embargada pelas lágrimas que tentava conter. A Carolina acordou e está a chorar porque tu não estás lá.
João ajoelhou-se, ignorando a dor que lhe atravessou os braços feridos, e abraçou a pequena. O cheiro a fumo no seu cabelo fora substituído por shampoo infantil, embora ele ainda conseguisse ver manchas de fuligem que uma lavagem rápida não removera. Desculpa, princesa. A polícia precisava de falar comigo um bocadinho. Papá? Maria finalmente reparou em Moreira, mas não largou a mão de João. Os seus olhos verdes, idênticos aos da irmã, brilhavam com lágrimas contidas. O João salvou-nos. Ele entrou no carro quando estava a arder e tirou-me a mim e a Carolina. Ele é um herói, como nos filmes. Moreira olhou da sua filha para João, a sua expressão a mudar subtilmente. Ainda havia desconfiança ali, mas agora estava misturada com outra coisa, confusão, talvez, ou o início de uma reavaliação. Clara aproveitou o momento para se adiantar, o seu rosto jovem vincado de preocupação. Senhor Moreira, a sua outra filha também está a perguntar pelo João. Os médicos acham que seria bom para elas terem uma presença familiar agora. O trauma do acidente. Ela interrompeu-se quando percebeu que todos os olhares estavam sobre ela, corando ligeiramente. Eduardo Moreira era conhecido no mundo dos negócios pelo seu império empresarial, construído com base em decisões frias e calculadas que o tornaram bilionário antes dos 40. A sua foto aparecia frequentemente nas revistas de negócios, sempre em poses bem estudadas, projetando poder e controlo. Mas, naquele momento, ao observar a sua pequena filha agarrada à mão do taxista que a salvara, ele era apenas um pai assustado a tentar compreender uma situação que escapara ao seu controlo. "Vamos ver a tua irmã", disse ele, por fim, a sua voz mais suave. Depois, para João. Todos nós. O quarto para onde foram levados ocupava toda a ala oeste do piso, com uma vista panorâmica para o jardim do hospital. A luz do amanhecer começava a atingir o horizonte de rosa e dourado, lançando sombras suaves sobre o equipamento médico de alta tecnologia que rodeava a cama onde Carolina estava sentada. A menina agarrava um ursinho de peluche. João reparou no logótipo do hospital na sua pata, provavelmente parte de um programa para crianças internadas. Os seus olhos, idênticos aos da irmã, iluminaram-se quando o viu entrar. "Voltaste?" exclamou ela, estendendo os braços na sua direção. A sua voz estava rouca, provavelmente por ter inalado fumo. João aproximou-se da cama, com Maria ainda a segurar-lhe a mão. Moreira observava da porta, o seu rosto uma máscara indecifrável de emoções conflituosas. "Como te sentes, querida?" perguntou João, sentando-se na beira da cama. Reparou que ela também tinha uma ligadura na testa, espelhando a da irmã. "Dói-me a cabeça", respondeu ela, honestamente. Mas a enfermeira Clara disse que é normal depois de bater. "Tu também estás magoado", apontou ela para os seus braços enfaixados, a sua expressão mais preocupada do que a de uma típica criança de 4 anos. Isto não é nada", ele forçou um sorriso casual. "Já tive arranhões piores a limpar o meu táxi." As duas meninas riram-se e o som do seu riso pareceu aliviar a tensão no quarto. Maria subiu para a cama para se juntar à irmã, e as duas começaram imediatamente a sussurrar uma com a outra, olhando ocasionalmente para João e para o pai. Moreira aproximou-se lentamente, como se tivesse medo de quebrar a bolha de normalidade que se formara. "Maria, Carolina, o médico diz que precisam de descansar um pouco." "O João fica?" perguntou Maria imediatamente, apertando a mão da irmã. Moreira olhou para João por um longo momento. Algo mudou nos seus olhos. O medo e a desconfiança ainda estavam lá, mas agora havia também algo mais profundo, mais humano. "Senhor João", disse ele, formalmente. "Posso falar consigo no corredor?" João acenou com a cabeça, prometendo às meninas que voltaria logo. No corredor, a luz da manhã era mais forte, revelando o quão exausto Moreira parecia. O homem mais rico da cidade parecia lutar para encontrar as palavras,
algo que João suspeitava não ser comum para ele. A mansão Moreira erguia-se contra o céu do final da tarde, como um castelo moderno, as suas linhas elegantes de mármore e vidro a refletirem os últimos raios de sol do dia. João observava a estrutura imponente através da janela da limusina que Eduardo enviara para o ir buscar, sentindo-se mais deslocado do que nunca no seu único fato, comprado há 3 anos para o funeral de Sofia, e que agora parecia ainda mais antiquado. O motorista, um homem de meia idade com porte militar que se apresentou apenas como Rui, chegara pontualmente às 7 da noite ao pequeno apartamento de João. João ainda sentia o olhar curioso da senhora Antunes quando entrou no veículo luxuoso, provavelmente a primeira vez que uma limusina estacionara naquela rua estreita do bairro. Chegamos, senhor João, anunciou Rui, parando suavemente junto a um portão de ferro forjado ornamentado. O portão abriu-se silenciosamente, revelando uma entrada ladeada por árvores centenárias meticulosamente aparadas. A limusina deslizou sobre o caminho de gravilha imaculado, as pedras a fazerem um som suave sob os pneus. João absorveu os jardins que se estendiam em todas as direções, relvados perfeitamente cuidados, canteiros de flores exóticas, uma fonte de mármore que parecia saída de um palácio europeu. Impressionante, não é? Comentou Rui, notando o olhar de João. Mas espere até ver o interior. João ajustou a gravata pela 10ª vez desde que saíra de casa. O tecido barato parecia roçar-lhe o pescoço, uma lembrança constante do quão fora do seu elemento estava. No seu bolso, o aviso de despejo parecia pesar 1 tonelada. Tinha-o trazido sem saber bem porquê, talvez como um lembrete da sua realidade. A limusina parou ao pé de uma escadaria de mármore que conduzia à entrada principal da mansão. Rui abriu-lhe a porta com a mesma deferência que mostraria a qualquer um dos convidados habituais da casa. "Boa sorte, senhor", disse ele, baixinho, com um pequeno sorriso que sugeria que sabia mais do que deixava transparecer. João subiu os degraus lentamente, cada passo a ecoar nos seus ouvidos. Colunas de mármore italiano erguiam-se de cada lado da grande porta da frente, uma obra-prima de madeira esculpida que provavelmente custara mais do que o seu táxi. Antes que pudesse tocar na campainha dourada, a porta abriu-se silenciosamente. Uma mulher na casa dos 50, com o cabelo grisalho elegantemente preso num coque, estava ali para o receber. A sua postura era perfeita e algo nos seus olhos escuros sugeria que muito pouco lhe escapava. "Bem-vindo à residência", Moreira disse ela, a sua voz culta com um ligeiro sotaque do norte. "Sou a Catarina Silva, a governanta. O senhor Moreira está à sua espera na sala de estar." O átrio era um estudo de grandiosidade arquitetônica. O teto abobadado erguia-se a pelo menos 2 andares de altura, decorado com frescos que lembravam mestres renascentistas. Um lustre de cristal que parecia flutuar no ar lançava prismas de luz pelo chão de mármore polido. Nas paredes pendiam obras de arte que João vagamente reconhecia dos seus tempos de escola. Um Renoir aqui, um Monet ali, exibidos com uma naturalidade estudada. "Por aqui, por favor", indicou Catarina, os seus saltos a fazerem um som rítmico no chão. João seguiu-a, tentando não olhar de forma demasiado óbvia para os tapetes persas que pareciam peças de museu ou para as esculturas colocadas em nichos ao longo das paredes. Cada objeto parecia contar uma história de riqueza e poder acumulados ao longo de gerações. "João!" O chamado alto e simultâneo ecoou no átrio, quebrando a atmosfera solene. Maria e Carolina apareceram a correr de um corredor lateral. Ainda tinham pequenas ligaduras na testa, mas os seus rostos estavam iluminados com sorrisos idênticos. "Meninas!" repreendeu Catarina, o seu tom severo, mas com uma nota de carinho. "O que dissemos sobre correr dentro de casa? E sobre o comportamento adequado com os convidados?" "Deixe-as estar", Catarina disse uma voz profunda e divertida.
Eduardo Moreira emergiu do mesmo corredor de onde as meninas tinham vindo, vestindo um fato casual que provavelmente custara mais do que a renda inteira de João. Passaram o dia todo a falar sobre esta noite. As gêmeas ignoraram alegremente a repreensão suave de Catarina, cada uma a agarrar uma das mãos de João. De perto, ele podia ver que usavam vestidos azuis a condizer, os seus cabelos loiros entrançados em tranças intricadas. — Tens de ver o nosso quarto! Exclamou Maria. — E a biblioteca! Acrescentou Carolina. — E o jardim das borboletas! E a casa na árvore! Meninas, interrompeu Eduardo gentilmente. O João é nosso convidado para o jantar. Tenho a certeza de que haverá tempo para lhe mostrarem tudo depois. Algo na forma como ele disse depois fez João perguntar-se quanto da noite já estava planeado na mente do bilionário. O jantar será servido em 20 minutos, informou Catarina. Devo levar as meninas para se prepararem? Eduardo acenou com a cabeça. Por favor, o João e eu vamos tomar uma bebida na sala de estar primeiro. As gêmeas protestaram, mas seguiram Catarina após um olhar mais firme do pai. João observou-as a subir a grande escadaria curva, os seus risos a ecoarem no ambiente formal. Por aqui indicou Eduardo para um conjunto de portas duplas à direita. A sala de estar tinha o tamanho do antigo apartamento inteiro de João. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista espetacular dos jardins iluminados, onde a fonte que vira anteriormente dançava com luzes coloridas. Uma lareira de mármore dominava uma das paredes, grande o suficiente para um homem adulto se pôr de pé lá dentro. Acima dela, um retrato a óleo mostrava uma mulher jovem e bonita, com os mesmos olhos verdes das gêmeas. A minha mulher, disse Eduardo suavemente, notando o olhar de João. Faleceu durante o parto. Lamento, ofereceu João, automaticamente, embora as palavras parecessem inadequadas. Whisky? Perguntou Eduardo, dirigindo-se a um bar meticulosamente esculpido. Tenho um Macallan de 25 anos que acho que vai apreciar. Sim, obrigado. João aceitou, sentando-se numa poltrona de couro que provavelmente custara mais do que a sua renda em atraso. Eduardo serviu 2 doses generosas em copos de cristal que tilintaram suavemente quando os pousou numa mesa lateral. Então, João começou ele, acomodando-se na poltrona oposta. Como estão os seus braços? João tocou inconscientemente nas ligaduras sob as mangas do casaco. Melhores. Apenas arranhões superficiais. Arranhões que fez a salvar as minhas filhas, notou Eduardo, os seus olhos a estudarem João atentamente. Sabe, eu fiz uma pequena investigação sobre si depois de sair do hospital. João tomou um gole do uísque, deixando-o queimar a garganta antes de responder. Imaginei que sim. Os detetives estavam errados em suspeitar de si, continuou Eduardo. Mas eu compreendo por que o fizeram. A sua situação financeira. Senhor Moreira? Eduardo, por favor, corrigiu João, sentindo-se desconfortável. Não tem de... O jantar está servido, senhor, anunciou Catarina da porta, salvando João de terminar a sua frase. A sala de jantar era ainda mais impressionante do que a de estar. Uma mesa maciça de mogno que poderia facilmente sentar 50 pessoas dominava o espaço, embora apenas 4 lugares estivessem postos. A porcelana fina e os talheres de prata brilhavam sob um lustre de cristal. As gêmeas já estavam sentadas, a conversar animadamente uma com a outra. Os seus olhos iluminaram-se quando João entrou, e ele não pôde deixar de sorrir quando viu que tinham guardado um lugar entre elas para ele. O seu lugar é mesmo aí, indicou Eduardo com um sorriso, tomando o seu lugar na cabeceira da mesa. O primeiro prato foi servido, um creme de espargos com trufas que provavelmente custara mais do que João costumava gastar numa semana de compras. Catarina supervisionava o serviço com uma eficiência silenciosa, os seus olhos a estudarem ocasionalmente a interação de João com as meninas.
Então, João começou Eduardo após alguns momentos de silêncio, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Conte-nos mais sobre si. João hesitou, ciente dos múltiplos pares de olhos sobre ele. Não há muito para contar, na verdade. Sou taxista há 15 anos. Antes disso, trabalhava com o meu pai na sua oficina mecânica. E a sua família? Perguntou Eduardo suavemente. Perdi os meus pais há alguns anos. Um acidente de carro, ironicamente. João fez uma pausa, a mexer na colher de prata. E a minha mulher, a Sofia, sentiu o aperto familiar no peito. Faz 2 anos. Lamento, disse Eduardo com empatia genuína na sua voz. Como é que ela... Cancro, respondeu João, notando que Catarina parou ligeiramente enquanto servia o vinho. O tratamento experimental era a nossa última esperança. Consumiu todas as nossas poupanças e alguns empréstimos que ainda estou a pagar. As gêmeas, uma de cada lado de João, ouviam em silêncio atento, os seus rostinhos sérios. Não tem outros familiares? Perguntou Eduardo, o seu tom cuidadosamente neutro. Não. Éramos só eu e a Sofia. Como nós? Exclamou Maria de repente. O papá disse que a nossa mamã foi para o céu quando nós nascemos. Um silêncio constrangedor caiu sobre a mesa. Catarina começou rapidamente a servir o prato principal, um filé mignon que, em outras circunstâncias, teria feito a boca de João salivar. Sabe, disse Eduardo após um momento, pousando os talheres. Perder a minha mulher foi a coisa mais difícil da minha vida. Mas as meninas... Olhou para as filhas com carinho. Elas salvaram-me. Deram-me um propósito. João acenou com a cabeça, compreendendo exatamente o que ele queria dizer. João continuou Eduardo, o seu tom a tornar-se mais formal. Eu quero ajudá-lo. Senhor Moreira... Eduardo... Não, deixe-me terminar. Eduardo levantou uma mão. Você salvou as minhas filhas, arriscou a sua vida por elas, sem saber quem eram, sem esperar nada em troca. Deixe-me liquidar as suas dívidas. João sentiu o rosto esquentar. A oferta era tentadora, mais do que tentadora. Era a solução para todos os seus problemas, mas algo dentro dele resistia. Não posso aceitar. Também tenho outra proposta, continuou Eduardo, como se não tivesse ouvido. Desde o acidente, tenho pensado muito. Preciso de um motorista de confiança para as meninas. Alguém que realmente se importe com elas, não apenas um funcionário a cumprir um trabalho. João olhou para Maria e Carolina, que o observavam com olhos esperançosos. Nos poucos dias desde o acidente, elas tinham se tornado surpreendentemente importantes para ele, preenchendo um vazio que ele não sabia que ainda podia ser preenchido. Por favor, João implorou Maria, agarrando-lhe a mão. Prometeste que não ias embora. Sim, acrescentou Carolina, suavemente, os seus olhos verdes idênticos aos da irmã, cheios de uma seriedade para além da sua idade. João sentiu algo apertar-se no seu peito novamente, a mesma sensação que tivera quando as tirou do carro em chamas. Um instinto protetor, um desejo profundo de as manter seguras. Preciso de pensar, disse ele, finalmente, a sua voz rouca. É muita coisa para processar. Eduardo acenou com a cabeça, compreensivo. Claro, leve o seu tempo, mas saiba que a oferta se mantém, tanto o emprego como a liquidação da dívida, independentemente um do outro. O resto do jantar foi preenchido com conversas mais leves, as gêmeas a contarem animadamente histórias da escola e a fazerem grandes planos que incluíam sempre João, enquanto Catarina observava tudo com uma expressão que era parte curiosidade, parte cautela. A sobremesa, uma criação artística de chocolate que João quase se sentiu culpado por destruir, foi servida no terraço. A noite estava agradável e as luzes do jardim criavam uma atmosfera quase mágica. As gêmeas, claramente a ficarem sonolentas apesar da sua excitação, aninharam-se de cada lado de João num sofá de jardim, enquanto Eduardo as observava com um sorriso pensativo. Elas afeiçoaram-se a si, comentou ele em voz baixa.
Nunca as vi assim com ninguém, para além da Catarina. João olhou para as meninas, agora a dormitarem levemente contra os seus ombros. Elas são especiais. São, concordou Eduardo. E precisam de pessoas especiais nas suas vidas. Ele fez uma pausa significativa. Pense na minha oferta, João. Não como caridade, mas como uma oportunidade para todos nós. Quando a limusina o deixou em casa mais tarde, João ficou na calçada por um longo tempo, a olhar para o seu táxi, um companheiro de tantos anos, a sua última ligação à sua antiga vida. O contraste entre os dois veículos parecia um símbolo perfeito do dilema que enfrentava. A decisão que pesava sobre ele parecia tão esmagadora quanto o luxo da mansão Moreira, avassaladora e intimidante. Seria fácil ver a oferta de Eduardo como caridade, como algo que ameaçava a sua independência arduamente conquistada. Mas havia algo mais, algo nos sorrisos das gêmeas, na forma como confiavam instintivamente nele, em como a sua presença parecia preencher um vazio na vida daquela família. João tirou o aviso de despejo amarrotado do bolso, a reler as palavras que, poucos dias antes, pareciam uma sentença de morte. Agora, aquele papel representava uma encruzilhada na sua vida. De um lado, o seu orgulho e independência, simbolizados pelo táxi envelhecido estacionado junto ao passeio. Do outro, uma oportunidade de começar de novo, de fazer parte de algo maior do que ele mesmo. Uma brisa noturna agitou o papel nas suas mãos, trazendo consigo o perfume tênue dos jardins da mansão. Por um momento, João pensou ter ouvido o riso das meninas a ecoar na noite, mas era apenas a sua memória a reproduzir momentos do jantar. Ele guardou o aviso de volta no bolso e olhou para o céu estrelado, a pensar em Sofia. O que diria ela se estivesse aqui? Que conselho daria com aquela sabedoria calma que sempre teve? Só preciso de uma noite, murmurou para si mesmo, a subir as escadas do seu prédio. Uma noite para pensar. Mas no seu coração, enquanto rodava a chave na porta do seu pequeno apartamento, João já começava a suspeitar qual seria a sua decisão. Talvez o destino, na sua sabedoria misteriosa, tivesse planos maiores para um taxista falido do que simplesmente desaparecer na noite. João deu uma última olhada ao seu pequeno apartamento, agora vazio, exceto por algumas caixas de cartão gastas, que continham os seus pertences. 3 dias tinham passado desde o jantar na mansão Moreira, 3 dias de reflexão intensa que o levaram a este dia de mudança. A decisão não fora fácil. Passara a primeira noite em claro, a listar prós e contras na sua mente, como sombras inquietas. Na segunda noite, conduziu o seu táxi pela cidade, visitando os lugares que marcaram a sua vida com Sofia. O restaurante onde tiveram o primeiro encontro, o parque onde a pediu em casamento, o hospital onde a perdeu, como se procurasse a permissão do passado para seguir em frente. Foi na terceira noite que a clareza chegou, ironicamente, durante uma corrida. Uma senhora idosa que ele levou ao cemitério para visitar o marido, comentou ao sair do carro. Às vezes, a vida oferece-nos segundas oportunidades disfarçadas de escolhas difíceis. Tudo pronto, senhor João? Perguntou Rui, o motorista dos Moreira, da porta. Insistira em ajudar com a mudança, trazendo a carrinha da família em vez da limusina. Sim, respondeu João, pegando na última caixa, a que continha as fotografias de Sofia. E podes tratar-me por João. A viagem para a mansão foi silenciosa, mas confortável. Rui olhava ocasionalmente pelo retrovisor, com um ar compreensivo, como se soubesse exatamente o turbilhão de emoções que João estava a sentir. Sabe, disse Rui, quando se aproximavam dos portões da mansão. No início, também me pareceu estranho. Venho de um meio simples como o senhor, mas os Moreira, eles têm uma maneira de nos fazer sentir que fazemos parte de algo maior. Os aposentos dos funcionários ficavam numa ala separada da casa principal, mas, para os padrões de João, eram luxuosos.
O seu novo quarto era maior do que todo o seu antigo apartamento, com uma vista privilegiada para os jardins e mobiliário digno de um hotel de 5 estrelas. O Sr. Moreira insistiu em renovar o quarto para si e informou Catarina, o seu tom profissional a mascarar qualquer opinião pessoal sobre o assunto. O pequeno almoço é servido às 6h30 na cozinha dos funcionários. As meninas precisam de estar prontas para a escola às 7h45. João acenou a absorver os detalhes enquanto Catarina continuava a debitar regras e procedimentos. Este era um mundo totalmente novo, com protocolos e expectativas que nunca fizeram parte da sua realidade como taxista. E João... Catarina parou à porta, o seu rosto a suavizar-se ligeiramente. Bem-vindo à família Moreira. As primeiras semanas foram um exercício constante de adaptação. João aprendeu não só a navegar pelos corredores labirínticos da mansão, mas também pela complexa hierarquia social entre os funcionários. Havia empregados mais velhos, como Catarina e Rui, que usavam os seus anos de lealdade como emblemas invisíveis. Outros olhavam-no com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Afinal, ele parecia ter saltado vários degraus da escada habitual. A rotina começava cedo. João acordava às 6, corria pelos jardins de manhã, uma sugestão de Eduardo para se familiarizar com a propriedade, e depois preparava-se para o seu primeiro dever do dia: levar as gêmeas à escola. João, adivinha o que vamos fazer hoje na aula? Era a saudação diária de Maria, sempre a primeira a descer as escadas, com Carolina logo atrás. A escola das meninas era uma instituição de elite nos arredores da cidade, frequentada pelos filhos da alta sociedade. Nas primeiras vezes que estacionou entre os Range Rovers e os Mercedes pertencentes a outros pais, João sentiu olhares curiosos. O novo motorista dos Moreira era um tópico de interesse, especialmente depois de se espalhar a notícia do resgate dramático. É verdade que correu para dentro de um carro em chamas para salvar as gêmeas? Perguntou uma das mães um dia, o seu tom a pairar entre a admiração e a desconfiança. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria, respondeu João, a mesma resposta que dava sempre. Mas era à noite que os aspectos mais intrigantes da sua nova vida apareciam. As gêmeas, geralmente alegres e faladoras durante o dia, acordavam frequentemente com pesadelos. João. A voz trêmula de Carolina chegou-lhe uma noite através do intercomunicador do seu quarto. Podes vir aqui? Ele encontrou-as aninhadas juntas na cama de Maria, os seus olhos arregalados de medo. O mesmo sonho? Elas acenaram. O carro. Estava a girar outra vez, sussurrou Maria. Mas desta vez não chegaste a tempo. João sentou-se na beira da cama, como fizera em muitas noites nas últimas semanas. Mas eu cheguei, não foi? E chegarei sempre. Foi durante uma dessas noites que ele reparou em algo estranho. Catarina estava no corredor quando ele saiu do quarto das meninas, e a sua reação ao vê-lo foi peculiar. Parecia nervosa, quase assustada, e murmurou algo sobre verificar as janelas antes de se apressar a sair. Não foi a única vez. João começou a notar padrões, conversas que terminavam abruptamente quando ele se aproximava, olhares significativos trocados entre os funcionários mais velhos, atenção sempre que o acidente era mencionado. Rui era o mais óbvio. O motorista veterano, geralmente tão calmo e composto, ficava visivelmente desconfortável sempre que a conversa sobre o acidente surgia. Uma vez, quando João mencionou as condições da estrada naquela noite, Rui deixou cair a sua chávena de café, completamente fora do seu caráter. Eduardo também tinha os seus momentos. Mais do que uma vez, João apanhou-o no escritório, tarde da noite, a debruçar-se sobre o que pareciam ser relatórios do acidente. Numa ocasião, ouviu uma discussão intensa entre Eduardo e alguém ao telefone. Não quero saber o que diz o relatório. A voz de Eduardo atravessou a porta maciça. Aquele carro era verificado diariamente. O Antônio nunca.
A voz calou-se quando Catarina apareceu no corredor, lançando um olhar que era tanto um aviso como uma pergunta. As gêmeas, na sua inocência, por vezes deixavam escapar comentários que pareciam peças de um puzzle maior. O tio Antônio conduzia sempre devagar, mencionou Carolina um dia, enquanto João as levava para a aula de balé. Ele dizia que a segurança vem primeiro. E naquela noite, ele ia muito depressa, acrescentou Maria, a franzir o sobrolho. Não era como o tio Antônio. João arquivava cada pedaço de informação, cada reação suspeita, cada conversa interrompida. Havia algo maior a acontecer ali, algo que todos sabiam ou suspeitavam, mas não falavam abertamente. A sua própria posição na mansão era um estudo de contrastes. Para as gêmeas, ele era uma figura de confiança absoluta, quase um segundo pai. Para Eduardo, era o salvador que se tornara um aliado fiável. Mas para o resto da casa, particularmente para os funcionários mais antigos, ele era uma variável desconhecida, alguém que entrara nas suas vidas através de circunstâncias extraordinárias e potencialmente perigosas. Catarina, especialmente, parecia dividida na sua opinião sobre ele. Num momento, era quase maternal, garantindo que ele se estava a adaptar bem à rotina da casa. No outro, apanhava-a a observá-lo com uma expressão preocupada, como se temesse que a sua presença pudesse desencadear algo indesejado. As semanas transformaram-se num mês, e João encontrou-se mais integrado na vida diária da mansão. As manhãs eram preenchidas com o riso das gêmeas, as tardes com aulas e atividades, as noites com histórias de embalar e pesadelos ocasionais. Aprendeu as preferências de cada menina. Maria preferia sumo de laranja ao pequeno almoço, enquanto Carolina só bebia chocolate quente. Aprendeu os seus medos. Maria tinha medo de alturas, Carolina do escuro. Aprendeu a ser não apenas um motorista, mas um protetor, um confidente, uma presença constante nas suas vidas. Mas também aprendeu a observar, a notar os pequenos detalhes que pareciam deslocados neste mundo aparentemente perfeito. Como Rui verificava sempre 2 vezes os travões antes de qualquer viagem, como Catarina mantinha um arquivo trancado no seu escritório que nunca mencionava, como os outros funcionários, por vezes, trocavam olhares preocupados quando pensavam que ninguém estava a ver. Uma noite, enquanto dava o seu passeio final pelos jardins, um hábito que desenvolvera desde que se mudara, João parou perto da fonte, onde tivera a sua primeira conversa séria com Eduardo. A água dançava sob as luzes, criando padrões hipnóticos que lembravam as chamas daquela noite fatídica. Há mais nesta história, murmurou, observando o seu reflexo fragmentado na água. E eu vou descobrir o que é. O som de uma janela a fechar-se no andar de cima fê-lo olhar para cima. Por um momento, pensou ter visto Catarina a afastar-se da janela do escritório, mas quando olhou novamente, a janela estava escura e imóvel, como se nada tivesse acontecido. João regressou ao seu quarto nessa noite com mais perguntas do que respostas. O luxo que o rodeava, uma cama king size, lençóis de algodão egípcio, uma casa de banho de mármore, parecia estranhamente inadequado, dados os mistérios que começava a sentir. Na sua mesa de cabeceira, uma foto de Sofia sorria para ele. Ao lado, uma foto recente das gêmeas, tirada durante um passeio no jardim. Passado e presente, perdas e ganhos, mistérios e revelações, tudo se misturava na sua nova vida, peças de um puzzle que ele ainda não conseguia montar por completo. Mas uma coisa era certa, aceitar a oferta de Eduardo fora apenas o primeiro passo de uma jornada muito mais complexa do que João alguma vez imaginara. Enquanto o sono finalmente o vencia, ele sabia que os segredos da mansão Moreira estavam apenas a começar a revelar-se. Lá fora, a noite envolvia a propriedade no seu abraço escuro, guardando os seus mistérios para aqueles corajosos ou destinados a descobri-los. E, em algum lugar, nos corredores silenciosos da mansão, outros também permaneciam acordados, guardando segredos que em breve começariam a vir à superfície.
A garagem da mansão Moreira era um santuário automotivo climatizado, abrigando uma impressionante coleção de veículos de luxo. Naquela manhã particularmente tranquila, João estava sozinho ali, os seus passos a ecoarem entre as máquinas reluzentes enquanto se aproximava do espaço vazio onde costumava estar o Audi R8 destruído. 2 semanas de observação cuidadosa o levaram até aqui. 2 semanas a recolher fragmentos de conversas, a notar olhares trocados, a catalogar comportamentos suspeitos. Com a maioria dos funcionários ocupada a preparar um evento de caridade de fim de semana, esta era a sua oportunidade de investigar mais a fundo. O escritório de manutenção na garagem estava trancado, mas João pedira emprestada a chave suplente do molho de Catarina durante o pequeno almoço, uma habilidade que desenvolvera em anos mais difíceis e que nunca pensou voltar a usar. A fechadura cedeu silenciosamente. Lá dentro, tudo estava meticulosamente organizado, com pastas rotuladas para cada veículo da família. João encontrou rapidamente a que procurava. R8 Principal. No interior, página após página de relatórios detalhados cobriam todos os aspectos da manutenção do carro. "Vamos ver", murmurou, a folhear os documentos. A última inspeção fora na manhã do acidente. Antônio Ferreira, o motorista falecido, era conhecido pela sua obsessão com a segurança. Cada item estava verificado e assinado. Travões, pneus, direção, combustível, tudo perfeitamente normal, exceto por um detalhe. A assinatura no relatório final parecia estranha. Sutil, mas perceptível para alguém que passara anos a examinar assinaturas de passageiros. João comparou-a com relatórios anteriores. Sim, havia definitivamente algo errado. À procura de algo em particular? João quase deixou cair os ficheiros. Catarina estava na porta, a sua expressão indecifrável. "Catarina, eu..." "Pega nisso", disse ela, rapidamente, os seus olhos a verificarem o corredor. "Não aqui. Encontra-me na estufa em 10 minutos. E João hesitou. Tem cuidado com quem pode estar a observar. A estufa era um oásis de vidro e verde na parte de trás da propriedade, raramente visitada, exceto pelos jardineiros. Catarina já lá estava quando João chegou a alimentar os peixes num pequeno lago interior. "Não és tão discreto como pensas", começou ela, sem preâmbulos. "Tenho-te visto a observar, a fazer perguntas, a juntar as peças. Então, sabes que algo está errado." "Sei." Ela suspirou, finalmente virando-se para o encarar. "E não és o primeiro a reparar." "O Antônio..." Catarina acenou lentamente. "Ele veio ter comigo na manhã do acidente. Estava perturbado. Disse que tinha descoberto algo e que precisava de falar com o Eduardo urgentemente, mas nunca teve a oportunidade." "Não." A sua voz tremeu ligeiramente. "E agora está morto." João processou a informação. "O relatório que encontrei na garagem..." "Falsificado", confirmou Catarina. "O Antônio nunca assinaria um relatório sem fazer pessoalmente a inspeção. E naquela manhã ele esteve comigo a discutir as suas suspeitas. Por que é que não contou à polícia? Por que não tenho provas concretas? E por que..." Ela baixou a voz. "Não sei em quem posso confiar." Passos lá fora fizeram-nos gelar, mas era apenas um jardineiro a passar. Catarina esperou que ele se afastasse antes de continuar a falar. O Antônio encontrou algo nos registros financeiros da empresa, transferências suspeitas, contratos questionáveis. Ele achava que alguém estava a desviar grandes somas de dinheiro. E esse alguém quis silenciá-lo, concluiu João, usando as gêmeas como distração. "Exatamente", concordou Catarina, amargamente. Todos estariam tão focados no drama do resgate delas que ninguém questionaria os detalhes do acidente em profundidade. Mas não contavam com um taxista teimoso a aparecer no momento certo. Não, ela quase sorriu. Isso definitivamente não estava nos planos deles. "As meninas", começou João, "mencionaram que o Antônio estava a agir de forma diferente naquela noite." "Como assim?" "A Carolina disse que ele conduzia sempre devagar,
que a segurança vinha primeiro. Mas naquela noite ele estava a acelerar. Uma voz de criança terminou. Catarina e João viraram-se bruscamente. Maria estava entre os fetos, ainda com o uniforme da escola. "Querida, o que estás a fazer aqui?" perguntou Catarina, tentando manter a voz calma. "Esqueci-me do meu livro de ciências", respondeu Maria, mas os seus olhos permaneceram em João. O tio Antônio estava diferente naquela noite. A Carolina notou primeiro. "Diferente como, Maria?" perguntou João, gentilmente, agachando-se ao seu nível. Ele não cantou conosco no carro. Ele cantava sempre. E as mãos dele estavam a tremer. Ela demonstrou com os seus próprios dedos. A Carolina perguntou se ele estava doente. Ele disse que estava tudo bem, mas ele estava a chorar. Eu vi no espelho. Depois ele começou a conduzir muito depressa e então Catarina abraçou rapidamente a menina, que começara a chorar. "Está tudo bem, querida. Foste muito corajosa por nos contares isto." João trocou um olhar significativo com Catarina por cima da cabeça de Maria. O Antônio sabia que algo ia acontecer. Estava com medo, possivelmente forçado a algo contra a sua vontade. Maria perguntou João suavemente: "Lembras-te se o tio Antônio falou com alguém antes de saírem naquela noite?" A menina fungou a pensar. Ele estava ao telemóvel. Parecia zangado. Depois, um carro preto parou perto do portão, mas não entrou. "Viste quem estava no carro?" Ela abanou a cabeça. Estava escuro, mas depois de o carro sair, o tio Antônio agiu de forma diferente. Catarina estreitou os olhos. Um carro preto. O Rui mencionou ter visto um Lexus desconhecido a rondar a propriedade naquela semana. "Precisamos de descobrir quem estava naquele carro", disse João. "As câmaras de segurança!" exclamou Maria de repente. "O papá diz sempre que as câmaras veem tudo." João e Catarina olharam um para o outro novamente. As filmagens de segurança. Como não tinham pensado nisso? "Maria, querida", disse Catarina. "Isto fica entre nós, está bem? Pensa nisto como uma missão secreta." A menina acenou solenemente, os seus olhos a brilharem com a excitação de fazer parte de uma missão. "Vou levá-la para lanchar", decidiu Catarina. "Encontra-me na sala de segurança depois de todos irem dormir. O Rui faz a sua ronda à meia-noite, por isso teremos uma janela de cerca de 30 minutos entre os turnos." João concordou, o seu coração a bater forte com o pensamento de finalmente obter provas concretas. Mas enquanto observava Catarina levar Maria pela mão, um pensamento perturbador atingiu-o. Se as suas suspeitas estivessem corretas, estavam a lidar com pessoas dispostas a orquestrar um acidente que quase matou 2 crianças inocentes. A mansão à noite era um lugar diferente. Os corredores normalmente movimentados tornavam-se túneis silenciosos de sombra e luar. João esperou até ouvir Rui começar a sua ronda final antes de se dirigir ao ponto de encontro. A sala de segurança ficava na cave, ao lado da adega. Catarina já lá estava, a tamborilar os dedos nervosamente numa chávena de chá agora fria. "O Rui acabou de sair", sussurrou ela. "Temos cerca de 25 minutos até ao próximo turno chegar." O sistema de segurança era de última geração, com múltiplos monitores a mostrarem todos os ângulos da propriedade. Catarina digitou uma palavra-passe rapidamente, acedendo aos ficheiros da noite do acidente. "O Antônio insistiu em atualizar todo o sistema há 6 meses", explicou ela, a percorrer os ficheiros. "Disse que precisávamos de backup triplo para tudo." "Ele sabia que algo estava para vir", murmurou João. "Aqui." Catarina apontou para um ecrã. 2315, portão principal. A filmagem mostrava exatamente o que Maria descrevera. Um Lexus preto a parar perto do portão. A resolução era excelente. Podiam ver Antônio a sair para falar com o condutor. Para isso, disse João. A câmera capturou Antônio a inclinar-se na janela do condutor, a sua linguagem corporal tensa. "Consegues ampliar?"
Catarina trabalhou nos controlos, ampliando o interior do veículo. O condutor era parcialmente visível, um homem de meia idade a usar óculos de sol, mesmo à noite. Espera. Catarina gelou. Eu conheço-o. É o Vitor, do departamento financeiro da empresa. O mesmo departamento que o Antônio estava a investigar. Exatamente. E olha, ela avançou o vídeo. Depois de o Antônio voltar para dentro, o Lexus não arrancou imediatamente. Em vez disso, o condutor fez uma chamada. Segundos depois, um segundo carro, um sedã simples que passaria despercebido em qualquer lugar, parou brevemente ao lado do Lexus. 2 carros, 2 pessoas envolvidas, pensou João em voz alta. 3, corrigiu Catarina, apontando para uma sombra a mover-se no banco de trás do sedã. E olha para a hora. O segundo carro sai às 23h47. À mesma hora em que recebia a chamada da central para a corrida na serra, notou João, sentindo um arrepio. Eles estavam a monitorizar a área para garantir que não haveria testemunhas, concordou Catarina. Exceto que não contavam que um taxista aceitasse uma corrida naquela noite, naquela estrada. Catarina começou a copiar os ficheiros para uma pendrive. O Antônio deve ter deixado mais alguma coisa. Tenho a certeza. Ele era demasiado meticuloso para não o fazer. O som de passos no corredor fê-los gelar. Catarina fechou rapidamente as janelas de vídeo, mas deixou a pendrive a transferir. Alguém vem aí, sussurrou João. Os passos tornaram-se mais altos. Catarina olhou em pânico para a pendrive. 89% concluído. Distração, decidiu João rapidamente. Dá-me o teu chá. Quando os passos chegaram à porta, João fingiu tropeçar, derramando o chá no seu braço e gritando de dor. Uma performance convincente, ajudada pelas suas queimaduras ainda em cicatrização do resgate. A porta abriu-se para revelar Rui, que correu para ajudar. João, estás bem? Desculpe, gemeu João. Vim buscar uns analgésicos a Catarina e acabei por... Deixe-me ir buscar gelo. Catarina aproveitou a oportunidade, removendo discretamente a pendrive, agora completa. Não deviam estar aqui embaixo a esta hora, franziu Rui o sobrolho, embora o seu tom mostrasse mais preocupação do que suspeita. A culpa é minha, Catarina regressou com o gelo. Ele estava com tantas dores que pensei que devia ajudar. Rui aceitou a explicação, oferecendo-se até para ajudar João a voltar para o seu quarto. No caminho, João notou que o motorista veterano parecia nervoso a verificar as sombras com mais frequência do que o habitual. No seu quarto, João esperou 1 hora antes de usar o intercomunicador privado que Catarina instalara discretamente alguns dias antes. Conseguiste ver o resto dos ficheiros? Perguntou ele quando ela atendeu. Sim, João. É pior do que imaginávamos. Muito pior. Como assim? O Antônio não estava apenas a investigar dinheiro desaparecido. Ele encontrou provas de algo maior. Contratos superfaturados, empresas de fachada, até mesmo possíveis ligações à corrupção política. E tudo aponta para... Quem? Ainda não tenho a certeza. Mas quem quer que seja tem acesso aos mais altos níveis da empresa. O tipo de acesso que lhes permite encobrir um assassinato, fazendo-o parecer um acidente. João deixou aquilo assentar. As gêmeas ainda correm perigo? Provavelmente não. Elas foram apenas convenientes. A distração perfeita. Ninguém questionaria os detalhes muito de perto quando há crianças envolvidas. A indignação pública, a simpatia pela família, tudo isso desviaria a atenção das questões reais. O que fazemos agora? Perguntou João, a sua mente já a planear os próximos passos. Catarina hesitou. Avançamos com muito cuidado. Amanhã vou compilar todas as provas, vídeos, os documentos que o Antônio deixou, as inconsistências nos relatórios. Mas, João, sim? Se realmente existe uma conspiração desta dimensão dentro da empresa, estamos a lidar com pessoas que têm muito a perder. Pessoas que já provaram não ter limites morais. João levantou-se e foi até a sua janela. O luar iluminava os jardins da mansão,
criando sombras que pareciam dançar entre as árvores. Em algum lugar para além destes muros bem guardados, os verdadeiros culpados por trás da morte de Antônio estariam provavelmente a dormir tranquilamente, protegidos pela riqueza e influência. Vou continuar a investigar, discretamente, decidiu ele, após um momento. O Rui sabe mais do que aparenta. E as próprias gêmeas, às vezes, as crianças notam coisas que nós, adultos, não vemos. Sê extremamente cuidadoso, avisou Catarina. Qualquer deslize pode... Eu sei, interrompeu João, gentilmente. Mas não posso simplesmente ignorar isto. Não depois de tudo o que descobrimos. Por que é que corres um risco tão grande? Mal conhecias o Antônio. João olhou para as duas fotografias na sua mesa de cabeceira. Sofia, a sorrir no seu último verão, e as gêmeas, a rir no jardim, as suas vozes alegres quase audíveis através da imagem. Não é só pelo Antônio, admitiu ele. É por elas. A Maria e a Carolina quase morreram naquela noite. Elas merecem saber que não foi apenas um acidente, que a morte de alguém que amavam não foi em vão. Houve um longo silêncio do outro lado da linha antes de Catarina falar novamente. Tu realmente te importas com elas, não é? Mais do que alguma vez pensei ser possível. Então, sê ainda mais cuidadoso. Elas já perderam pessoas suficientes. Depois de Catarina desligar, João permaneceu acordado, a observar as sombras moverem-se pelos jardins. As peças do puzzle começavam a encaixar-se, formando uma imagem muito mais sinistra do que ele imaginara inicialmente. Amanhã seria mais um dia de normalidade aparente. Levar as meninas à escola, sorrir para os outros funcionários, manter as aparências. Mas agora, cada corredor continha segredos potenciais, cada conversa casual podia esconder ameaças veladas. A brisa noturna agitava as cortinas, trazendo o cheiro a rosas do jardim. João pensou no quanto a sua vida mudara nos últimos meses, de um motorista de táxi falido a guardião de segredos potencialmente letais. Vou proteger-vos, murmurou ele para a foto das gêmeas. Custe o que custar. A noite estendeu-se, e com ela cresceu a certeza de que a verdadeira batalha estava apenas a começar. Uma batalha silenciosa, travada nas sombras de uma mansão que escondia demasiados segredos. E João, um ex-taxista colocado pelo destino no lugar certo, na hora certa, estava agora no centro de uma conspiração, muito para além de um simples acidente de carro. Lá fora, as árvores sussurravam na escuridão, como se tentassem avisá-lo. Alguns segredos são demasiado perigosos para serem desvendados. Mas João já tinha ultrapassado o ponto de não retorno. A verdade, como as chamas daquela noite na serra, uma vez acesa, não podia ser facilmente extinta. E enquanto o sono finalmente o tomava, uma última certeza formou-se na sua mente. Amanhã seria o dia de começar a descobrir como partilhar estas descobertas com Eduardo. Por agora, nas sombras da noite, ele e Catarina eram os únicos guardiões de uma verdade que poderia abalar os próprios alicerces do Império Moreira. Era um pouco mais de 9 da manhã quando João e Catarina se encontraram no corredor que levava ao escritório de Eduardo. As gêmeas já estavam na escola e a mansão seguia a sua rotina normal, inconsciente do que estava prestes a acontecer. Tens a certeza de que queres fazer isto agora? Perguntou Catarina, nervosamente, a ajustar a pasta que segurava. João acenou. Ensaiara este momento dezenas de vezes durante mais uma noite em claro. Quanto mais tempo esperarmos, mais tempo eles têm para encobrir os seus rastos. O escritório de Eduardo ocupava uma ala inteira no segundo andar, com vista para os jardins. A sua secretária anunciou-os pelo intercomunicador. Senhor Moreira, o João e a Catarina estão aqui. Dizem que é urgente. Houve uma pausa antes da resposta. Mandem-nos entrar. Eduardo estava junto à janela quando eles entraram, uma chávena de café intocada na sua secretária de mogno. O seu fato impecável contrastava com as linhas de cansaço no seu rosto.
Ele dormia mal desde o acidente. Aconteceu alguma coisa com as meninas? Foi a sua primeira pergunta, a preocupação evidente na sua voz. Não, senhor, respondeu Catarina, rapidamente. Elas estão bem. Mas precisamos de lhe mostrar algo sobre o acidente. Eduardo franziu o sobrolho, indicando as cadeiras em frente à sua secretária. Continuem. João e Catarina trocaram um olhar antes de ela abrir a pasta e espalhar os documentos pela secretária. Começou com algumas inconsistências que o João notou, explicou Catarina, o seu tom profissional a desmentir o seu nervosismo. O relatório de manutenção do carro naquele dia, a medida que apresentavam as provas, a assinatura falsificada, as filmagens da câmara, o comportamento estranho de Antônio. A expressão de Eduardo passou de cética a confusa, a compreensiva e, finalmente, a algo que João nunca vira no seu rosto antes. Puro medo. Parem. Eduardo levantou a mão quando Catarina começou a explicar as transferências de dinheiro suspeitas. Levantou-se abruptamente, caminhando até ao bar no canto do seu escritório. Serviu-se de um uísque, bebeu-o de um só gole e depois virou-se para os encarar. Estão a dizer-me que a morte do Antônio, que o acidente com as minhas filhas, foi planeado? Sim, senhor, respondeu João. E quem quer que o tenha planeado tinha acesso aos mais altos níveis da empresa. Eduardo regressou à sua cadeira, desabando nela como se as suas pernas já não o pudessem suster. O Antônio? Ele andava estranho naquela semana. Ele deve ter encontrado algo. Ele descobriu provas de um desvio substancial, explicou Catarina, gentilmente. Contratos inflacionados, empresas de fachada. E em vez de vir diretamente ter comigo, Eduardo passou a mão pelo rosto, parecendo anos mais velho em minutos. Ele ia nesse dia, interveio João. Mas alguém descobriu. O vídeo mostra-o a ser confrontado no portão pelo Vitor. Vitor? Os olhos de Eduardo arregalaram-se em choque. O meu diretor financeiro? Catarina reproduziu o vídeo no seu tablet. Eduardo assistiu em silêncio, as suas feições a endurecerem à medida que testemunhava a sequência de eventos que levaram ao acidente. As minhas filhas... A sua voz falhou. Eles usaram as minhas filhas como uma cortina de fumo. A tragédia do acidente desviaria qualquer investigação mais profunda, explicou Catarina. Ninguém questionaria demasiado com duas crianças envolvidas. Eduardo levantou-se novamente, mas desta vez a sua postura era diferente. A vulnerabilidade transformara-se numa fúria contida, que fez João compreender como ele construíra um império tão poderoso. Catarina, chame o Rui. Quero a casa inteira em lockdown. Ninguém entra ou sai sem a minha autorização expressa. Ele pegou no telefone. Vou ligar para a nossa equipa jurídica e para a polícia. João? Sim, senhor. Conheces as ruas da cidade. Tens contactos dos teus tempos de taxista. Alguns, confirmou João. Usa-os. Precisamos de rastrear todos os movimentos do Vitor nas últimas semanas. Onde ele esteve, com quem se encontrou. Já comecei a fazer algumas chamadas, admitiu João. Tenho amigos em hotéis, restaurantes, outros taxistas que trabalham na zona financeira. Eduardo acenou com aprovação. Bom, muito bom. Fez uma pausa, olhando novamente para as fotografias do acidente. Por que não vieram ter comigo mais cedo com isto? Queríamos ter a certeza, respondeu Catarina, e estávamos a tentar poupar as meninas mais trauma. A menção das suas filhas atingiu Eduardo como um soco. Ele caminhou novamente até a janela, a olhar para os jardins onde Maria e Carolina costumavam brincar. Elas confiam em vocês, os dois, disse ele, finalmente. Especialmente em ti, João. Desde o acidente, nunca as vi afeiçoarem-se tão rapidamente a alguém. Elas são especiais, respondeu João, simplesmente. São, concordou Eduardo, os seus olhos a brilharem com determinação. E quem quer que tenha tido a ousadia de envolver as minhas meninas neste jogo doentio, vai aprender exatamente o que um pai está disposto a fazer para proteger.
As horas seguintes foram um turbilhão de atividade. A polícia chegou discretamente em carros descaracterizados para evitar chamar a atenção. O inspetor Almeida e a agente Costa, os mesmos que tinham interrogado João no hospital, ouviram o relatório com expressões cada vez mais graves. Devíamos ter investigado mais a fundo, admitiu Almeida, a rever as provas. Mas com o resgate dramático das meninas. Exatamente o que eles queriam, concluiu Costa, amargamente. João passou o resto do dia em chamadas telefônicas e reuniões discretas com antigos contactos. Anos a conduzir um táxi tinham-lhe dado acesso a uma rede informal de informadores, porteiros, arrumadores, empregados de mesa, pessoas que observavam sem serem notadas. O Vitor tem aparecido num restaurante, junto às docas, informou um antigo colega taxista. Sempre às quartas-feiras, sempre com o mesmo homem. Que homem? Não sei o nome, mas é uma figura conhecida. Um político, pelo que se diz. Cada pedaço de informação era retransmitido aos investigadores, que estavam a construir uma imagem maior da conspiração. Mas foi Catarina quem encontrou a pista mais crítica entre os ficheiros que Antônio escondera. Olha para isto, mostrou ela a João. Uma série de transferências de dinheiro, todas para a mesma empresa offshore. Todas autorizadas pessoalmente pelo Vitor. Mas a empresa não existe. É apenas uma fachada. O som de portas a abrirem-se no andar de baixo interrompeu-a. Vozes de crianças ecoaram pelo corredor. As gêmeas estavam de volta da escola. Como é que lhes explicamos tudo isto? Sussurrou Catarina. João espreitou pela janela enquanto Maria e Carolina saíam do carro, as suas mochilas coloridas e sorrisos inocentes, um contraste gritante com a gravidade da situação. Com cuidado, respondeu ele, finalmente. Com muito cuidado. A noite caiu sobre a mansão Moreira, com um ar de tensão latente. Segurança adicional discreta foi implementada, câmaras verificadas de novo, protocolos reforçados. Na biblioteca, Eduardo permaneceu com advogados e investigadores a planear os próximos passos. João fez a sua verificação final dos corredores antes de se retirar. Parou brevemente no quarto das gêmeas, onde elas dormiam pacificamente, alheias à turbulência em que a sua casa se tornara. Nada vos vai acontecer, prometeu ele, em voz baixa. Não desta vez. No seu próprio quarto, reviu as notas do dia mais uma vez. Amanhã, a primeira fase da operação começaria oficialmente. A polícia tinha mandados de detenção prontos, baseados nas provas que ele e Catarina tinham reunido. Mas enquanto se preparava para dormir, João não conseguia livrar-se da sensação de que estavam apenas a arranhar a superfície de algo muito maior. Vitor era uma peça importante, sim, mas seria ele verdadeiramente o cérebro por trás de tudo? O vento noturno trazia o cheiro do roseiral, misturado com outra coisa, o cheiro inconfundível de uma tempestade que se aproximava. Em algum lugar da cidade, pessoas poderosas certamente já saberiam que o seu esquema fora descoberto. A questão era, o que fariam a esse respeito? Um passo de cada vez, murmurou João para si mesmo, um hábito que desenvolvera nos seus dias mais difíceis como taxista. Amanhã seria o dia em que a verdade começaria a emergir publicamente. Mas esta noite, nas sombras da mansão, os segredos recém-descobertos eram guardados como um cofre trancado, protegendo não apenas provas e documentos, mas, acima de tudo, duas pequenas vidas que se tornaram o centro do universo de João. A tempestade estava a chegar e, desta vez, eles estariam prontos para ela. Foi o Rui quem trouxe a informação que mudou tudo. Acabei de receber uma chamada de um antigo contacto na empresa, disse o motorista veterano, a entrar apressadamente no escritório de Eduardo, onde ele, João e os detetives estavam a rever as suas últimas descobertas. Precisam de ver isto. Ele pousou uma pasta velha sobre a secretária. O papel estava amarelado, mas o logótipo da Moreira Enterprises ainda era visível no canto.
Isto é de há 15 anos, explicou Rui, as mãos a tremerem ligeiramente enquanto abria a pasta. Da dissolução da parceria com o Rui Mendes. Eduardo ficou visivelmente tenso com a menção daquele nome. O Rui? O que é que ele tem a ver com isto? Tudo, respondeu Rui, a espalhar os documentos. Ele nunca aceitou a forma como a parceria terminou. Jurou que um dia... Espere, interrompeu a agente Costa. Quem é Rui Mendes? O meu antigo sócio, respondeu Eduardo, a sua voz tingida de uma amargura antiga. Começamos a empresa juntos, mas ele mudou. Começou a fazer negócios questionáveis, a ameaçar a reputação da empresa. Eu forcei-o a sair para salvar tudo o que construímos. E ele jurou vingança, concluiu João, a começar a compreender. Mas isso foi há 15 anos, objetou o inspetor Almeida. Por que agora? Porque agora ele tinha o apoio certo, explicou Rui, tirando mais documentos da sua pasta. Olhem aqui. O Rui passou os últimos 5 anos a construir ligações com pessoas poderosas, incluindo certos políticos que frequentam aquele restaurante nas docas. Onde o Vitor tinha reuniões semanais, percebeu João, enquanto as peças se encaixavam. Exatamente, confirmou Rui. O Rui usou o Vitor para montar a sua rede dentro da empresa. O esquema de desvio de dinheiro era apenas uma parte. O verdadeiro objetivo foi sempre destruir o Eduardo da pior maneira possível. Usando as minhas próprias filhas, disse Eduardo, a sua voz a tremer com uma fúria controlada. O telefone na secretária tocou, assustando toda a gente. Era a Catarina. Eduardo, a sua voz era urgente. O Rui Mendes acabou de passar pelo portão principal. Ele diz que tem uma reunião consigo. Um silêncio pesado encheu o escritório. Eduardo olhou para os detetives, que já se moviam para a ação. Mantenham-no ocupado, ordenou Almeida. Nós posicionaremos as nossas equipas. E as meninas? Perguntou João, imediatamente. Estão seguras comigo na ala oeste, respondeu Catarina. Tranquei todas as entradas. Não o deixe aproximar-se deste escritório, disse João a Eduardo. Ele pode estar armado. Não respondeu Eduardo, uma calma perigosa na sua voz. Quero olhá-lo nos olhos quando for preso. Quero que ele saiba exatamente por que é que está acabado. Os minutos seguintes foram tensos. Através das câmaras de segurança, observaram Rui Mendes a subir a escadaria principal. Parecia exatamente como nas suas fotos antigas, nos ficheiros empoeirados. Alto, elegante, com um sorriso que não chegava aos seus olhos frios. Eduardo! Chamou ele, jovialmente, ao entrar no escritório. Há quanto tempo, velho amigo? Então, reparou nos outros na sala e o seu sorriso vacilou ligeiramente. Reunião importante? Perguntou, a sua mão direita a mover-se discretamente em direção ao bolso do fato. Pode-se dizer que sim, respondeu Eduardo, mantendo a voz firme. Estávamos justamente a discutir alguns documentos interessantes. O olhar de Rui varreu a secretária, pousando na pasta antiga. O seu rosto mudou quase imperceptivelmente quando a reconheceu. Ah, disse ele, suavemente. Vejo que andaram a desenterrar o passado. O passado? Eduardo levantou-se lentamente. O passado do Antônio Ferreira? Ou o futuro que tentaste roubar as minhas filhas? O sorriso de Rui desapareceu por completo. Num movimento fluido, tirou uma pistola do bolso. Não devias ter ido por aí, Eduardo disse ele, gelidamente. Estava tudo perfeitamente planeado. O Vitor era o bode expiatório perfeito. Mas tu e os teus funcionários intrometidos... Lançou um olhar venenoso a João. Simplesmente não conseguiram deixar as coisas como estavam. Como o acidente que quase matou as minhas filhas, exigiu Eduardo, a raiva a fazer a sua voz tremer. Elas têm 4 anos, Rui. 4! Danos colaterais, encolheu Rui os ombros. Nada pessoal, apenas negócios. Foi a gota de água. Eduardo investiu, mas João foi mais rápido. Anos nas ruas tinham-no ensinado a ler as pessoas e a antecipar os movimentos. Ele placou Eduardo no exato momento
em que Rui disparou. A bala voou inofensivamente sobre as suas cabeças. O caos instalou-se. Rui correu para a porta enquanto os detetives sacavam das armas. João não hesitou. Saltou e perseguiu-o. Correram pelas escadas principais, através do átrio e para a garagem. Rui era surpreendentemente rápido para a sua idade, mas João conhecia cada centímetro da propriedade após meses a viver ali. "Ele está a ir para a garagem leste", gritou ele para o rádio que Almeida lidera. "Vai tentar usar a saída de serviço." Rui alcançou um Porsche preto, partindo o vidro com o punho da pistola. João correu para o Audi mais próximo, o mesmo modelo do que fora destruído no acidente, ironicamente. "João!" Rui, o motorista, apareceu, atirando-lhe um molho de chaves. "Leva o meu, já está preparado." O Audi rugiu para a vida sob as mãos experientes de João. No retrovisor, viu os carros da polícia a chegarem à propriedade, mas esta era a sua oportunidade de finalmente obter justiça, não só por Maria e Carolina, mas também por Antônio. A perseguição derramou-se para as ruas da cidade. Rui conduzia como um homem sem nada a perder, a zigue-zaguear entre os carros e a ignorar os sinais vermelhos. Mas João não era um condutor vulgar. Os seus anos como taxista tinham lhe dado um conhecimento íntimo de cada rua, atalho e peculiaridade do trânsito local. "Ele está a dirigir-se para as docas", retransmitiu João pelo rádio. "Provavelmente tem um barco à espera." Copiado a voz de Almeida, crepitou: "Equipas táticas a caminho, mantenha uma distância segura. Não se arrisque." Mas João sabia que não podiam deixar Rui chegar ao cais. Se ele entrasse num barco, poderia desaparecer para sempre. A chuva começou a cair torrencialmente, tornando as estradas escorregadias como espelhos. O Porsche derrapou numa curva, quase atingindo um autocarro. João aproveitou a hesitação momentânea para se aproximar. O seu rádio voltou à vida, mas desta vez era Eduardo. "João, a Catarina acabou de me dizer que as meninas estão a perguntar por ti." Elas ouviram os tiros. O peito de João apertou-se. Maria e Carolina assustadas de novo. Não, isto tinha de acabar hoje. Usando o seu conhecimento das ruas, tomou um atalho que sabia existir entre dois armazéns. O Porsche dirigia-se diretamente para a estrada principal, para as docas. Se ele conseguisse chegar lá primeiro... O Audi saltou sobre uma rampa improvisada, aterrando lado a lado com o Porsche. Rui, apanhado de surpresa, guinou bruscamente o volante. Com a chuva intensa, o carro não conseguiu recuperar. O Porsche capotou 1, 2, 3 vezes, um eco terrível do acidente que ele planeara para as gêmeas. Quando finalmente parou, estava de cabeça para baixo, fumo a sair do motor. João travou a fundo o Audi e correu para o carro capotado, o coração a martelar. Não muito longe, ouvia as sirenes a aproximarem-se. Rui estava vivo, preso pelo cinto de segurança, sangue a escorrer de um corte na testa. Os seus olhos fixaram-se em João. "Tu!" sibilou ele. Aquele maldito taxista que estragou tudo. Não respondeu João, certificando-se de que Rui estava bem preso até a polícia chegar. "Tu estragaste-te a ti mesmo quando decidiste envolver 2 crianças inocentes no teu plano de vingança." Carros patrulha pararam com um guincho, os agentes a enxamearem a área. Almeida e Costa chegaram primeiro, as armas em punho. "Ele está preso", informou João, recuando para deixar a polícia tratar do assunto. Acabou. Mas enquanto os via tirar Rui dos destroços e algemá-lo, João sabia que algumas coisas estavam apenas a começar. A cura da traição, a reconstrução da confiança, o processo de recuperação para todos os envolvidos, especialmente para 2 meninas que viram mais do que deviam na sua idade. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Catarina. "Elas estão a perguntar se podes ler-lhes uma história para dormir. Como sempre." João sorriu, sentindo o peso dos últimos dias começar a levantar-se.
Deu uma última olhada a Rui a ser colocado no carro da polícia e depois voltou para o Audi. Era hora de ir para casa. Hora de ler histórias com finais felizes para duas pequenas guerreiras que não mereciam nada menos. O resto, investigações formais, processos judiciais, consequências, podia esperar até amanhã. A chuva começou a abrandar quando ele passou novamente pelos portões da mansão. Um tênue arco-íris formou-se no horizonte, como se a própria natureza quisesse simbolizar o fim de uma tempestade e o início de dias mais brilhantes. João estacionou o carro e respirou fundo, deixando a adrenalina da perseguição dissipar-se. Em algum lugar dentro da mansão, duas pequenas vozes provavelmente já debatiam que história queriam ouvir esta noite. Pela primeira vez desde o acidente, ele sabia que podia prometer-lhes com absoluta certeza que o pesadelo tinha realmente acabado. O tribunal estava lotado no dia da sentença. João assistia da galeria enquanto Rui Mendes, outrora um poderoso empresário, agora vestido com um macacão laranja, enfrentava as consequências das suas ações. Pelos crimes de conspiração, tentativa de homicídio, peculato e obstrução à justiça, pronunciou a juíza, a sua voz a ecoar na câmara silenciosa: este tribunal condena o réu a 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional. Eduardo, sentado ao lado de João, exalou audivelmente. Era o fim de um capítulo sombrio que começara naquela noite de nevoeiro na serra. Vitor e os outros jogadores já tinham feito acordos com o Ministério Público, revelando toda a extensão do esquema em troca de sentenças mais leves. Acabou mesmo? Perguntou Maria, baixinho, do outro lado de João, a sua pequena mão a agarrar a dele. Sim, princesa, confirmou ele, sorrindo para ela e para Carolina, que acompanhavam os procedimentos com uma maturidade para além da sua idade. Ao saírem do tribunal, uma pequena multidão de repórteres esperava por eles. A história do taxista que salvou as herdeiras Moreira e depois ajudou a desvendar uma conspiração tinha capturado a imaginação do público. Senhor João, como se sente agora que a justiça foi feita? Senhor Moreira, é verdade que planeia criar um fundo para ajudar taxistas em dificuldades? Eduardo levantou a mão para pedir silêncio. Faremos uma declaração oficial mais tarde. Neste momento, a minha família precisa de um pouco de privacidade. Na viagem de volta para a mansão, João observou pelo retrovisor as gêmeas a adormecerem no banco de trás, exaustas de um dia emocionalmente desgastante. Eduardo também parecia perdido em pensamentos. Sabes, disse Eduardo, finalmente eu nunca te agradeci devidamente. Senhor, Eduardo corrigiu ele com um sorriso. Depois de tudo o que passamos, acho que podemos dispensar as formalidades. Ele fez uma pausa, à procura de palavras. Não salvaste apenas as minhas filhas naquela noite. Salvaste a nossa família, uma e outra vez. Apenas fiz o que era certo. Não abanou Eduardo a cabeça. Fizeste muito mais. E é por isso que quero que fiques. Permanentemente. João ajustou o retrovisor, captando o olhar de Eduardo. O que queres dizer? Como chefe de segurança e transporte da família. O cargo está vago desde... Hesitou. Bem, sabes, não consigo pensar em ninguém mais qualificado ou de confiança. João pensou na sua antiga vida como taxista, noites solitárias a conduzir pela cidade, o seu pequeno apartamento, agora vazio. Depois, olhou novamente para as gêmeas, a dormirem pacificamente no banco de trás. Seria uma honra, respondeu ele, simplesmente. A mansão Moreira mudara nos últimos meses. A atmosfera de formalidade excessiva dera lugar a algo mais caloroso. O riso das gêmeas ecoava com mais frequência pelos corredores, e até Catarina parecia mais à vontade. Eles precisavam disto, comentou a governanta uma tarde, a observar João a brincar, a apanhada com as meninas no jardim. Uma figura paterna que pode oferecer não só autoridade, mas também afeto. João e Catarina desenvolveram uma amizade próxima desde a investigação.
Ela ajudou-o a adaptar-se à sua nova posição, enquanto ele trazia uma perspectiva diferente para a gestão da segurança da mansão. As câmaras importam, explicou ele durante uma reunião de funcionários, mas o que realmente faz a diferença é conhecer as pessoas, construir confiança, criar uma comunidade. Essa filosofia estendeu-se para além dos muros da mansão. Inspirado pela história de João, Eduardo criou a Fundação Novo Caminho, um programa para ajudar taxistas e motoristas profissionais em dificuldades. Queremos dar a outros a mesma oportunidade que o destino me deu. A mim, explicou João, num jornal local, ao lado de Eduardo, no lançamento do projeto. As tardes de quarta-feira tornaram-se sagradas na sua agenda. Era quando ele se voluntariava na fundação, a ouvir histórias como a sua e a oferecer não só ajuda financeira, mas esperança. Mudaste esta casa, disse-lhe Eduardo um dia, encontrando João no escritório a rever relatórios de segurança. Mudaste-nos a todos nós. Vocês também me mudaram a mim, respondeu João, honestamente. Era verdade. O homem amargo que perdera tudo, incluindo a esperança, tinha agora um propósito, uma família e um lugar a que pertencer. Numa manhã de domingo particularmente bonita, João conduzia um Range Rover pela estrada da serra, mas desta vez não havia nevoeiro nem perigo, apenas um sol brilhante e o canto alegre das gêmeas no banco de trás. Mais depressa, João! Gritou Maria entusiasticamente. Mais devagar! Brincou Catarina do banco do passageiro, embora também estivesse a sorrir. Eduardo, sentado entre as filhas, parecia mais jovem e relaxado do que nunca, o peso da traição e da conspiração finalmente levantado dos seus ombros. Estavam a caminho de um piquenique, uma nova tradição da família Moreira. João estacionou no mesmo local onde, meses antes, resgatara as gêmeas das chamas. Mas agora, o lugar tinha um significado diferente. Foi aqui que a nossa família realmente começou, disse Eduardo, a ajudar a estender a toalha de piquenique. As gêmeas corriam pelo campo, o seu riso a misturar-se com o canto dos pássaros. Catarina organizava o cesto com a sua eficiência característica, os seus olhos a brilharem de carinho enquanto observava. João afastou-se um pouco, a observar a família que se tornara sua. No bolso do seu casaco, a sua antiga aliança de casamento partilhava agora espaço com as chaves da mansão, não como um fardo do passado, mas como um lembrete de que o amor pode assumir muitas formas. João, vem ver o que encontramos, chamou Carolina a acenar animadamente. Ele sorriu, caminhando na direção delas. O sol brilhava sobre a estrada da serra, a mesma vista que outrora testemunhara tanta dor, servia agora de palco para a pura alegria. A vida era engraçada assim. Às vezes, era preciso passar pelas noites mais escuras para encontrar a luz mais brilhante. João aprendera isso da maneira mais difícil. Mas agora, a ver Maria e Carolina a correrem na sua direção, segurando flores silvestres, ele sabia que cada pingo de dor valera a pena. Para ti, disseram elas em uníssono, oferecendo-lhe os seus ramos improvisados. João ajoelhou-se para aceitar os presentes, o seu coração a transbordar de amor. Amor por estas pequenas que o destino colocara no seu caminho. Não era a vida que ele planeara, mas era exatamente a vida de que precisava. Obrigado, minhas princesas, disse ele, puxando-as para um abraço. E ali, sob o céu azul brilhante da serra, rodeado pela sua nova família, João, ex-taxista, herói relutante e agora guardião de duas pequenas almas preciosas, encontrou finalmente o seu verdadeiro caminho. A jornada fora longa e cheia de curvas perigosas, mas o destino sabia exatamente para onde ele precisava de ir. E agora, finalmente, ele estava em casa.